Olá pessoal, a gente vai dar início aí à nossa terceira aula, onde a gente vai tratar de temas como choque elétrico, arco elétrico e questões normativas relacionadas a trabalhos com segurança realizados em instalações elétricas, ok? E aí a gente vai começar com o conceito de choque elétrico, né? O choque elétrico ele é fácil de entender. A gente viu que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um corpo. Então, o choque elétrico é quando você tem um fluxo de corrente elétrica em um corpo. Só que no caso agora, esse corpo é o corpo do trabalhador, é o corpo humano. E o choque elétrico, ele tem variáveis que são determinantes para dizer assim, o grau de intensidade que ele vai atingir a pessoa. Então, essas variáveis, as principais dela é o fluxo da corrente que atravessa o corpo, ou seja, a magnitude da corrente, o tamanho da corrente, a quantidade de elétrons que vai atravessar o corpo. O percurso que a corrente faz pelo corpo, isso também é de extrema importância. A gente tem até ali representado na imagem os 5 principais trajetos que a corrente pode fazer no corpo, e a gente vê com isso a quantidade, o percentual de corrente que irá atravessar o coração. Então, se você analisar ali das 5 situações, a pior situação é quando a gente tem um choque que vai da cabeça ao pé. Então, você vai criar uma situação de diferença de potencial entre sua cabeça e seu pé. Com isso, você vai produzir uma passagem de corrente elétrica e nessa situação, a quantidade de elétrons que vai atravessar o seu coração é a pior possível. A menor seria entre os 2 pés, porque nessa situação a corrente fluiria de um pé para o outro, não atravessando o coração, certo? Outra variável é a duração, ou seja, o tempo que a pessoa vai ficar exposta ao choque. A área de contato, como a gente já falou, e a frequência da corrente elétrica. A frequência ela é uma característica da corrente elétrica. Então, para as nossas instalações, nós temos hoje uma frequência elétrica industrial no AC de 60 Hz, certo? E as condições do corpo, ou seja, se a pele está seca, se a pele está molhada, as condições de saúde da pessoa, tudo isso vai influenciar na questão do choque elétrico. E aí nós temos os principais efeitos do choque à medida que eu consigo acompanhar vendo o aumento da magnitude da corrente. Então, se eu tenho entre 1 e 10 mA, eu vou ter apenas formigamento. Se eu tenho entre 10 e 20, dor e forte formigamento. Entre 20 e 100, convulsões e paradas respiratórias. Entre 100 e 200, fibrilações, que já são aqueles tremores e a questão do travamento dos músculos. E acima de 200, queimaduras pela pele. Só para a gente ter uma ideia, essa unidade de medida mili, ela quer dizer que esse valor ela é dividido por 1000. Então, só para ter uma ideia, todos esses valores que vocês estão vendo aqui, eles são divididos por 1000. Então, quando eu digo 200 mili, eu quero dizer 0,2 ampere. Então, é uma corrente bem pequena. Uma corrente bem pequena, ela já é capaz de levar qualquer ser humano à morte. E ela vai causar inibição de nervos, alteração de ritmo cardíaco, queimaduras profundas, alterações no sangue devido ao efeito térmico, que a gente já viu na aula passada, que é um dos efeitos da eletricidade. Então, ela consegue alterar a temperatura do sangue e com isso muda suas propriedades. Paralisia do sistema respiratório e até fraturas. Tem outro conceito que é interessante a gente entender, que é o de arco elétrico, que também é relacionado à corrente. Vai ser passagem de corrente elétrica, só que agora não por um condutor, não pelo corpo humano, que é o choque, mas sim pelo ar. Então, quando você tem uma corrente fluindo de um ponto ao outro através do ar, você tem o arco elétrico.
Isso se dá porque a diferença de potencial, ou seja, a tensão, que é a força elétrica que vai empurrar os elétrons, é tão grande que ela consegue romper a rigidez dielétrica do ar. E com isso ela consegue empurrar os elétrons de um ponto a outro sem ter um meio condutor, digamos assim. Ela consegue fazer isso através do próprio ar. E isso apresenta um grande risco a quem trabalha com instalações elétricas. A principal dela é porque o arco elétrico ele é uma fonte muito grande de energia térmica. Só para se ter ideia, a capacidade térmica chega a 20.000 graus Celsius. Isso causa um estrago tanto no equipamento como no trabalhador. Porém, ele também possui aplicações práticas quando ele é produzido de maneira controlada. E as principais aplicações que a gente pode citar aqui do arco elétrico, a lâmpada, a máquina de solda. Na máquina de solda é possível a gente ver o arco nos fornos elétricos a indução, onde são utilizados para derretimento de materiais. Okay? Aí, novamente, mais alguns conceitos fundamentais relacionados à questão da segurança, que é o conceito de risco e perigo. Risco é uma condição física ou química com possibilidade de causar dano às pessoas, à propriedade ou ao ambiente. Então, risco é uma condição física ou química do ambiente, da instalação. Perigo é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar risco. Então, quando a gente vai analisar o perigo, ele já é um conjunto de situações que pode promover, que pode ter um potencial de produzir um dano ou lesão. Então aqui, eu detalhei nessa formulazinha que o risco mais a exposição ao risco gera o perigo. Se eu tenho o risco, eu tenho um barramento de 13,8 energizado. Ele é um risco, mas ele só vai me trazer perigo se eu me expor de maneira irregular ou até regulada, dependendo da situação, a ele. Então, para que o risco gere um perigo, é necessário ter a exposição. E aqui nessas imagens a gente pode entender um pouco. A gente tem dois trabalhadores trabalhando com andames isolados, utilizando roupas condutivas. Então eles estão expostos ao risco, só que a exposição deles é bem menor. Com isso, o perigo deles também é menor. Na outra imagem, a gente já tem dois trabalhadores que estão no pátio, porém com vestimentas normais, não são vestimenta anti-chamas. Então, eles estão se expondo ao risco de maneira maior, com isso gerando um perigo maior para a saúde deles. Tem esse outro conceito que é uma análise preliminar de risco, que essa análise preliminar de risco, o nome já é bem objetivo, é uma análise preliminar dos riscos, onde é feita um estudo preliminar conduzido por um conjunto de trabalhadores. Então, se um conjunto de trabalhadores vai desempenhar uma função, um trabalho, uma atividade, uma subestação, aquele mesmo grupo de trabalhadores, junto com o coordenador ou alguém da segurança do trabalho, fazem uma análise preliminar de todos os riscos envolvidos naquela atividade e quais serão as medidas que eles irão tomar para diminuir o perigo de alguém se acidentar durante essa atividade. É uma atividade que é realizada na parte do planejamento da atividade. É uma análise que antecede a atividade em si. E temos aqui as medidas de controle de risco. A NR10 ela trata de algumas medidas de controle de risco. Então, controlar o risco é diminuir o perigo, certo? A NR10 traz algumas, como a desenergização, a sinalização de segurança, o aterramento temporário, dispositivo supervisor de tensão e a equipotencialização. E aí, segundo a NR10, a desenergização ela deve conter etapas, não é apenas o simples ato de ir lá e desligar o equipamento. Isso não é considerado um equipamento desenergizado
segundo a norma. Então, para ocorrer a desenergização, primeiro se faz o seccionamento, que é o desligamento do equipamento. Porém, logo após é necessário fazer um impedimento, ou seja, usar alguma trava ou sinalização para que outra pessoa alheia àquela atividade chegue lá e religue o equipamento. Então, após ser realizado o impedimento de reenergização, é necessário constatar a ausência de tensão. Então, com equipamentos ou multímetros ou identificadores de tensão, você vai lá e confirma que aquele circuito que foi seccionado, ele não tem mais potencial. Após isso, você vai fazer a instalação de aterramentos temporários nos condutores que foram desenergizados. O aterramento temporário é para quem está desenergizado, para garantir uma segurança de escoamento da corrente caso ocorra algum problema. O quinto passo é a proteção dos elementos energizados dentro da zona controlada. Então, se em torno da sua atividade ficaram áreas que ainda estão energizadas, e são áreas próximas que são possíveis de você ter um contato, ou você, ou o carro, ou uma escada durante a atividade, é necessário que você isole, utilize equipamentos para isolar aquela área. E por último, a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Só após essas 6 etapas é que você pode considerar o circuito desenergizado, segundo a NR10. São etapas extremamente fundamentais para trabalhar com segurança. E aqui tem uma animação de todas elas, onde você faz o seccionamento, o impedimento, o aterramento. Aliás, você testa a tensão, faz o aterramento temporário, isola as partes vivas e, por último, a sinalização, certo? E também tem a questão das sinalizações de segurança. A norma NR26, ela traz orientações para que você faça a sinalização correta, para que você garanta a segurança naquele ambiente. Então, você vai ter sinalização para identificação de circuito, travamentos e bloqueios, como aquela ali embaixo dos alicates, dos cadeados, delimitação de área, sinalização de impedimento, identificação de circuito que está impedido de operar, seja por defeito ou por manutenção. E aí nós vamos ver a questão do aterramento elétrico. Aterramento elétrico, ele resume-se a você conectar uma parte do circuito à terra. E esse simples ato, ele tem algumas funções que são extremamente essenciais para a segurança, como também para o correto funcionamento de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Então, ele vai proteger equipamentos e usuários, ele vai conseguir escoar descargas estáticas e também garantir uma referência ao circuito. Essa referência ao circuito é o que vai permitir que ele trabalhe de maneira correta, certo? E outro detalhe, a partir do aterramento, a gente pode produzir também aquele outro sistema citado na NR10, que é a equipotencialização. E a gente vai ver mais adiante o que é isso. Então, quando se trata de segurança, a NR10, a questão do aterramento, ele vem para criar um caminho de descarga de qualquer corrente elétrica, para que essa corrente desça pelo cabo de aterramento e não pelo trabalhador, certo? Então, ela cria um caminho de baixa resistência para garantir a segurança do trabalhador ou de equipamentos também. A equipotencialização. A equipotencialização é você aplicar técnicas para que você garanta a menor diferença de potencial entre dois pontos ou dois corpos. Diferença de potencial é tensão. Tensão é a força que empurra os elétrons. Elétrons em movimento é corrente elétrica. Então, se você não tem diferença de potencial, se a diferença de potencial entre dois pontos ou dois corpos é zero, você não tem força elétrica, tensão. Se você não tem essa força, você não vai ter corrente elétrica. Se você não tem corrente, você não tem choque. E aí, um dos exemplos bem práticos de atividades que são realizadas com segurança a partir desse conceito é o trabalho em
linhas vivas ou trabalho em linha energizada, onde você vê que o trabalhador ele tem uma vestimenta adequada e ele vai entrar no mesmo potencial da rede elétrica. Então, se a rede elétrica tem 500 volts e o trabalhador entra em 500 volts, a diferença de tensão entre eles é zero. Isso impede que haja corrente, fluxo de corrente da rede para o trabalhador, e aí ele pode trabalhar com segurança. Bem, aí a gente encerra por aqui a terceira aula, também com conceitos que são extremamente importantes para o entendimento e a partir daí que a gente desenvolva nossas atividades com segurança quando se trata de serviços relacionados a instalações elétricas. Ok?